Bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Já se inscreve aí, deixa o teu like, deixa também o teu comentário. No vídeo de hoje eu quero te dar um insight de como fazer muitas coisas ao mesmo tempo. A gente sabe que muitas pessoas têm dificuldade para estabelecer prioridades, fazendo as coisas que gosta e também fazendo o que tem que ser feito, não é isso? E para isso eu vou usar o meu próprio exemplo para tentar demonstrar para você exatamente o que eu quero falar. Eu, por exemplo, faço judô, jiu-jitsu, capoeira, kung fu, karatê, curso de marketing, curso de introdução a criptomoedas, curso de história, filosofia e teologia. Só aí foram 10 atividades. E talvez você pense, mas Caio, como você consegue fazer tudo isso? Como você arruma tempo para fazer tudo isso? Né? E a resposta é muito simples, eu não vou enrolar, eu já vou de cara te entregar todo o ouro e a chave desse mistério. A maneira pela qual eu consigo fazer todas essas atividades, e conseguiria fazer até mais, na verdade, tá? Até mais, é a seguinte, anota aí. Fazendo mal feito. Essa é a única maneira que eu conseguiria fazer todas essas atividades. Eu falo conseguiria porque é uma brincadeira, na verdade eu não faço todas essas atividades. Faço algumas delas, na verdade. Não todas. Então essa seria a única forma pela qual eu conseguiria fazer, que é fazendo mal feito. E o que eu quero te dizer com isso? Eu quero te dizer que você precisa se aplicar nas coisas às quais você já tem habilidade, ou se você ainda não exerce, mas quer desenvolver a habilidade em determinada função, ação, campo de conhecimento, tem que começar, para começo de conversa, tem que começar a se informar a respeito, praticar e desenvolver essa habilidade de focar. Porque mais cedo ou mais tarde você vai ser bom nisso, focando nisso. Você não pode querer ser bom em um monte de coisas, sabe? Fazer um monte, uma porção de coisas. Entende? Então tem que ter foco da tua parte, tem que ter, muito importante também, que é o que caminha lado a lado, justamente com a criação de um hábito, seja ele mal ou bom, mas o que caminha lado a lado é consistência. Você tem que ser consistente naquilo que você está se propondo a fazer. Que provavelmente, se você está se propondo a fazer, é porque você gosta, né? Embora tenha muita gente que faz coisas que não gostam. Mas o interessante, e é aí que entra também a questão do hábito que eu estava falando para vocês. Você pode ficar tranquilo que se você não tiver de forma consciente, referencial, tá? Que é importante também ter, né? Na vida a gente dificilmente vai criar de fato, criar de verdade algo do zero. A gente conta com as pessoas que vieram antes da gente, já abriram de alguma forma alguma estrada, a gente vai dar continuidade ali e vai sim, talvez criar um negócio nosso, mas incrementando o que já foi pavimentado anteriormente. Então é importante também que você tenha referencial, tá certo? Eu lembro de uma vez perguntar para uma pessoa assim sobre algo que ela fazia, que ela desenvolvia uma habilidade, e eu perguntei quem são os seus referenciais, porque de fato eu estava interessado em saber quais eram os referenciais, justamente porque eu tinha e tenho ainda os meus, e referencial é algo bem interessante, porque você mantém alguns, a partir do momento que você pega para si, estabelece os seus referenciais, você ao longo do tempo pode também modificar alguns, pode abandonar alguns referenciais, pegar outros. O importante sempre é o crescimento contínuo e a maneira que você desenvolve as suas habilidades. Isso é o que é mais importante. Então, estabeleça de forma consciente os teus referenciais. Porque você pode ficar muito, mas muito tranquilo mesmo. Porque se você não estabelecer de forma consciente na tua vida os teus referenciais, a vida por si só que aí é de forma inconsciente, vai jogar para você referenciais. Você, sem perceber, vai estar tomando para si referenciais. E quando isso acontece de forma inconsciente, geralmente esses referenciais não são bons. Não são bons, porque aí vai se aplicar aquela máxima. Eu não sei se é exatamente uma máxima, mas uma frase que a gente escuta com alguma frequência na vida. E
Não que seja mentira, muito pelo contrário, é muito verdade. Que a gente vai se parecer com... Esse número diverge, então eu não vou entrar aqui em números, mas que você vai ter uma semelhança muito grande, justamente porque você vai absorver características das pessoas que mais convivem com você. Então você imagina o seguinte, eu não vou ser tão pessimista não, mas digamos, elege aí, você pode fazer isso agora aí, onde você estiver, elege aí, ou elenca, como alguns dizem, alguns divergem esse termo, eu aprendi na faculdade que eu não concluí de Direito, elenca. Eu falo esse termo porque essa palavra elenca não é verbo, mas no campo do direito, e em outros também, a gente usa muito essa coisa de elencar, né? Mas tudo bem, isso aí é outra história. Pensa aí comigo agora, quem são as 8 ou 10 pessoas que mais convivem com você? Aí você pensa o seguinte, tenta pensar, visualiza agora, dessas 8 ou 10 pessoas que mais convivem com você, quais dessas pessoas você de verdade pode imaginar agora elementos ou características que essas pessoas possuem, elementos, características e habilidades que essas pessoas possuem, que você tem verdadeira admiração por essas pessoas, que para você é um exemplo a ser seguido. Olha, se a gente colocar o número mínimo de 8 pessoas, se dentre essas 8 pessoas você puder dizer que 4 delas, né, tem características, elementos e habilidades que você admira e você consequentemente admira essas pessoas em função disso, eu diria que é um número bom, é um número até razoável porque deu empate, né? 4 a 4. 4 que você admira por características, elementos e habilidades, e 4 que você não admira, né? E aí cabe a você ter, se você já tem essa percepção, cabe a você ter o senso crítico de saber quem é que te influencia. Provavelmente, se você tem essa percepção, são as pessoas que possuem habilidades que vão te influenciar. Agora, por outro lado, imagina o seguinte, imagina que se forem 8 pessoas, as que mais convivem com você, e aí dentro dessas 8 pessoas pode ser familiares ou não, né? Pode ser misto, familiares e não familiares. Digamos que se o número for 8, digamos que aí a gente vai ser um pouco pessimista agora. Digamos que as 8 pessoas são totalmente medíocres. E falar que são medíocres, tá? Não é um termo meio feio, né? Mas não é uma coisa, não é um xingamento, tá? Pode ser pejorativo, mas não é um xingamento. Elas são medíocres porque elas estão dentro de uma média do que se espera de um indivíduo, né? Tenha ele a idade que for. Mas se você está dentro de uma média, você é medíocre. Então digamos que, por exemplo, se eu te pergunto, você é um bom leitor, você costuma ler livros? E aí você me diz assim, não, eu não leio nada. Eu não leio jornal, eu não leio livros, eu não busco novas habilidades, eu não busco saber de coisas novas, eu não busco saber de forma mais aprofundada nem a respeito de um tema específico, nem que esse tema seja algo que você goste. Então, consequentemente, a gente pode falar que você, dentro do que diz respeito à leitura, você é medíocre. Entende? Eu, certamente, sou medíocre em muitas coisas. Em contrapartida, justamente o que tem a ver com o tema desse vídeo, no que eu gosto, eu tento me aprofundar, tento desenvolver cada vez mais habilidades dentro dos campos que eu gosto. Por exemplo, produção de vídeo. Eu tento me aprofundar, tento fazer vídeos cada vez melhores no sentido de... Sobretudo, no sentido de passar alguma experiência, passar alguma mensagem, despertar o senso crítico, entende? Então, dentro desse campo de vídeo, por exemplo, outro campo que eu gosto bastante, tecnologia, gosto bastante. Então, por mais que eu não seja um grande, consumidor, por exemplo, de tecnologia, quando eu falo grande consumidor, é aquele cara que compra tudo
de novo que sai. Saiu a versão nova do que ele já tem, ele vai lá e troca. Eu efetivamente não sou esse cara. Né? Mas tem gente que é assim. Agora, quanto a me inteirar e saber quais os modelos novos de câmera, de microfone, de celular, isso aí eu de fato sei porque é algo que desperta a minha curiosidade e consequentemente o meu interesse. Então é isso, tá? Vamos recapitular aqui o que foi falado aqui nesse vídeo. Estabeleça prioridades para que você desenvolva habilidades nas coisas que realmente te interessam, nas coisas que você gosta, nas coisas que você pode agregar na vida das pessoas. Estabeleça prioridades. Uma vez estabelecendo essas prioridades, tenha foco, seja constante naquilo que você faz, seja o que for, que de preferência seja algo positivo, algo que impacte de alguma forma a vida das pessoas e modifique a tua própria vida, te modifique enquanto indivíduo. E tenha referencial, que é muito importante ter referencial. Nós não somos autossuficientes. Nós não somos autossuficientes em nada, na verdade, muito menos na criatividade. É importante que você tenha referencial até para criar, entende? E aí uma hora ou outra você vai ter pelo menos elementos, digamos, para caminhar com as próprias pernas. Mas importante, sempre estabelecer prioridades, ter foco, ser constante e ter referencial. Tá certo? Muito obrigado para quem ficou até agora aqui no vídeo. Se inscreve aí novamente, tá falando, relembrando aqui, reforçando, na verdade, se inscreve aí, deixa o teu like, deixa também o teu comentário. Forte abraço e até o próximo vídeo. Tchau!